bem? Estamos aqui para mais um encontro, nosso quarto encontro. Hoje nós iremos da questão 50 até a 65. Hoje eu tô sozinha aqui, o André tá com muita dor de garganta, então não conseguiu gravar, porque ele não tá conseguindo nem falar direito. Mas nós vamos caminhando, tá bom? Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos aqui na parte do compêndio que está explorando o creio. E nós estamos na parte creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, no encontro passado a gente viu bastante sobre a Trindade e hoje a gente vai começar a ver essa parte de Deus como Criador, Deus Todo-Poderoso que cria todas as coisas. Então vamos lá, questão 50. O que significa que Deus é Todo-Poderoso? Deus se revelou como forte e poderoso, aquele ao qual nada é impossível. A sua onipotência é universal, misteriosa, e se manifesta ao criar o mundo do nada e o homem por amor, mas sobretudo na encarnação e na ressurreição do seu Filho, no dom da adoração filial e no perdão dos pecados. Por isso a Igreja dirige a sua oração ao Deus Todo-Poderoso e Eterno. Bom, aqui o compêndio ele nos dá esse panorama do poder de Deus. Deus, ele tem um poder que não tem limites. A gente pode visualizar isso muito bem, por exemplo, nos milagres que acompanham a vida dos santos. Como, por exemplo, se vocês forem pesquisar um pouco assim, a vida de São Vicente Ferrer, é um santo que a gente conheceu há pouco tempo. E a gente estudando um pouquinho assim sobre a vida de São Vicente Ferrer e tantos outros santos e santas, a gente contempla maravilhas tão estupendas, coisas tão inimagináveis, milagres, que a gente realmente constata que o poder de Deus não conhece limites. Ele é totalmente livre, ele é totalmente soberano para exercer esse poder. Mas é interessante notar que o compêndio diz que o seu poder ele se revela sobretudo na encarnação e na redenção. Porque essa obra de salvação, Deus se fazer homem, Deus eterno, todo-poderoso, vir a nós, se encarna, se toma a nossa natureza, salva-nos, ressuscita. O mistério, por exemplo, da Eucaristia, que manifesta esse poder de Jesus, de querer se fazer presente sob a espécie de pão, é maravilhoso, é algo que a gente consegue contemplar esse Deus soberano, esse Deus livre, que utiliza esse seu poder total da maneira que quer para a nossa salvação, sempre para o nosso bem, sempre para cumprir o seu desígnio de amor. E isso é maravilhoso. Número 51. Por que é importante afirmar Deus criou o céu e a terra? Porque a criação é o fundamento de todos os divinos desígnios salvíficos. Manifesta o amor onipotente e sapiente de Deus. É o primeiro passo para a aliança do único Deus com o seu povo. É o início da história da salvação, que culmina em Cristo. É uma primeira resposta às interrogações fundamentais do homem acerca da própria origem e do próprio fim. Aqui a gente contempla a questão de que a criação, quando Deus cria todas as coisas, ele manifesta criando o seu amor onipotente e sapiente. O seu amor que é todo-poderoso e a sua sabedoria. Deus não precisava criar nada. A Trindade, ela se basta. Mas como Deus é amor, ele cria por amor, para criar comunhão com as suas criaturas.
Então, por isso o compêndio vem dizer que a criação de todas as coisas é o início, é o fundamento dessa história de salvação. Para que Deus possa ter comunhão com o homem, é preciso criá-lo. Assim como ele criou também os anjos. Então, criando todas as coisas é como esse pontapé inicial dessa história maravilhosa de salvação, desse desígnio perfeito de amor que ele está desenvolvendo aí ao longo de tantos séculos e séculos. E a criação, ela é a resposta também, como diz o compêndio, às interrogações fundamentais do homem. Aquelas perguntas sobre a nossa origem, de onde eu venho, para onde eu vou, nossa origem e o nosso fim. Quando a gente pensa em Deus como Criador, quando a gente contempla essa verdade, nós encontramos essa resposta. Eu vim do coração de Deus e é para lá que eu preciso voltar. Lá é o meu lugar. Então, a criação manifesta essa sabedoria, essa onipotência e esse amor divino. Questão 52. Quem criou o mundo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um princípio único e indivisível do mundo, ainda que a obra da criação do mundo seja particularmente atribuída a Deus Pai. Foi o que a gente viu na aula passada, no encontro passado. A criação é obra da Trindade. Quando temos lá o relato no Gênesis de Deus criando o ser humano, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Façamos. A obra da criação, ela teve o dedo, digamos assim, da Santíssima Trindade. Por mais que a gente atribua particularmente a figura do Pai, de Deus Pai, mas a criação é uma obra da Trindade. A Sagrada Escritura vai dizer, né? Quando se refere ao verbo, a segunda pessoa da Trindade fala: por ele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que existe foi feito. Então, nós podemos ter essa firme certeza pela Sagrada Escritura, pela revelação divina, de que a criação é uma obra da Santíssima Trindade, porque existe essa unidade perfeita na intimidade da Trindade. Questão 53. Para que o mundo foi criado? O mundo foi criado para a glória de Deus, que quis manifestar e comunicar a sua bondade, verdade e beleza. O fim último da criação é que Deus, em Cristo, possa ser tudo em todos, para a sua glória e para a nossa felicidade. Então é muito bonito quando o compêndio coloca que o mundo, a criação do mundo vem para comunicar, ou seja, para expressar, manifestar a bondade, a verdade e a beleza. Porque são atributos, bondade, verdade e beleza, que são próprios de Deus. Deus é a própria bondade, Deus é todo bondade. Deus é todo verdade, Ele é a verdade. E Ele é todo belo, é a beleza infinita. Beleza, formosura de toda formosura, já diziam os santos. Então, o mundo, quando Deus cria o mundo, Ele cria para a sua maior glória, para manifestar a sua glória e para comunicar às suas criaturas a verdade, bondade e beleza. E quando a gente contempla as coisas criadas, nós chegamos a esse maravilhamento. A gente, quando olha uma paisagem, uma bela paisagem, quando a gente olha uma criança, essa criação divina, nós experimentamos um gostinho da bondade, da verdade e da beleza, que é o próprio Deus. E tudo isso Ele faz na intenção de quê? Criar comunhão com as suas criaturas. Em Cristo isso vai se dar plenamente. É todo um caminho. Mas desde a criação o Senhor já vai pensando, já vai criando na sua infinita sabedoria, pensando nesse caminho de comunhão. Questão 54. Como Deus criou o universo? Deus criou o universo livremente, com sabedoria e amor. O mundo não é o produto de uma necessidade, de um destino cego ou do acaso. Deus criou do nada um mundo ordenado e bom, que Ele transcende de modo infinito. Deus conserva no ser a sua criação e a sustenta.
dando-lhe a capacidade de agir e levando-o à sua realização por meio do seu Filho e do Espírito Santo. Bom, aqui a gente tem alguns pontos. Deus cria todas as coisas do nada. Deus não existia nada, absolutamente nada, e livremente o Senhor cria. E então ele é o princípio de toda a criação. Essa verdade, ela não se opõe a qualquer estudo científico, a qualquer progresso da ciência. Porque por mais que a ciência vá cavando para tentar descobrir a origem de todas as coisas, você necessariamente vai chegar a uma origem primeira. E essa origem primeira é o próprio Deus. Quando não existia nada, o completo nada, a não ser Ele próprio, a Trindade, Ele tomou essa iniciativa de criar todo o universo. E o universo não é fruto de um acaso. Logo, a gente chega a essa conclusão. Não foi uma coisa aleatória que aconteceu e que foi se desenvolvendo de forma aleatoriamente, e aí surgiu as leis da física. Não foi assim. Tudo foi uma criação ordenada, sábia, fruto da sabedoria de Deus, que tinha que colocou nessa criação a sua sabedoria. É impressionante como as pessoas mais capacitadas da ciência, elas reconhecem isso, porque a perfeição da criação é tão grande, é tão maravilhosa. O nosso planeta, por exemplo, as pessoas que estudam a fundo o planeta Terra, a vida, como é possível no planeta Terra haver vida? Quantas variáveis precisam estar em perfeita harmonia? Porque se tivesse algo, uma coisinha, uma vírgula fora do lugar, não seria possível a vida na Terra. É impressionante, é impressionante. E quem é honesto, assim, intelectualmente, consegue chegar a essa conclusão. Precisa ter alguém que pensou, que deu origem a toda essa perfeição. 55. Em que consiste a providência divina? Consiste nas disposições com que Deus conduz as suas criaturas para a perfeição última, para a qual Ele as chamou. Deus é o autor soberano do seu desígnio, mas para sua realização se serve também da cooperação das suas criaturas. Ao mesmo tempo, dá às criaturas a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causa umas das outras. Aqui a gente vê a questão da providência. Deus não apenas cria todas as coisas, mas Ele age na sua criação com a sua providência. A providência de Deus, muitas vezes a gente associa a providência simplesmente a uma questão material, assim. Por exemplo, eu estou numa dificuldade financeira e aí alguém me ajuda, e é a providência. Também, mas a providência é muito mais ampla que isso. A gente até adquiriu um livro há pouco tempo, só sobre providência. E é riquíssimo. É uma coisa, assim, muito, muito profunda. Porque a providência divina é a forma como Deus age nas coisas criadas, naquilo que Ele criou, para conduzir todas as coisas à sua perfeição última, ao seu chamado, sem desrespeitar a liberdade. E aí que está o mistério. A providência divina, essa forma misteriosa de Deus conduzir as coisas, respeitando a liberdade das suas criaturas, mas conduzindo com aquela mão, com aquela brisa suave, aquela ação suave que vai encaminhando todas as coisas para a sua maior glória. Deus não apenas cria todas as coisas e as abandona, e as deixa seguir o curso, sem interferir. Ele age e age o tempo inteiro. Como a gente estava dizendo no último encontro, Ele sustenta todas as coisas. A sua providência nos permite agir.
nos sustenta no ser. A sua providência rege todas as coisas. Muitas vezes, a gente vai ver mais pra frente, tirando até mesmo o bem do mal. De uma situação má, de um mal, Deus na sua providência consegue, pelo seu poder infinito, transfigurar aquele mal em bem, para que o seu desígnio de amor aconteça. E muitas vezes a gente experimenta isso concretamente na nossa vida. Quantas vezes, se a gente parar para pensar, a gente vê no caminho da nossa vida tantas e tantas situações que Deus delicadamente conduziu os acontecimentos, conduziu as pessoas, conduziu, sabe, as datas, tudo como numa perfeita harmonia para que o seu desígnio, para que a sua vontade acontecesse, que é sempre boa, que é sempre amável, que é sempre aquela que quer o melhor para nós, que quer a nossa salvação. E assim a providência age em todas as coisas. Tudo que Deus cria, Ele sustenta e Ele mantém com a sua providência. Questão 56. Como o homem colabora com a providência divina? Ao homem, Deus concede e pede, respeitando a sua liberdade, a colaboração de suas ações, de suas orações, mas também de seus sofrimentos, suscitando nele tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Isso aqui é maravilhoso, gente. Deus mesmo, Ele nos convida a colaborar com a sua providência, a sermos, de certa maneira, agentes da providência divina. Por exemplo, a gente estava citando aqui o exemplo material, que é um pouco mais fácil da gente visualizar, mas uma pessoa necessitada, uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, seja ela material ou precisa de uma consolação, e ela faz uma oração e ela pede a Deus para que haja naquela situação. Muitas vezes, Deus não vai agir, muitas vezes não, na maioria das vezes, Ele não vai agir enviando um auxílio de forma extraordinária. Por exemplo, a pessoa está precisando, ela não tem alimento. Ele não vai fazer o alimento vir voando até a casa da pessoa e colocar, né, em cima da mesa da pessoa. Ele pode fazer isso, já fez várias vezes, mas não é o ordinário. A ação de Deus, ela se dá por meio da sua providência. E muitas vezes essa providência passa por cada um de nós. Ele nos inspira, como diz aqui, tanto querer como fazer. Ele coloca no nosso coração esse desejo. Então, por exemplo, uma pessoa está necessitada, fez uma oração. O Senhor pode mover as coisas, tocar o coração de outra pessoa e ela sentir esse desejo. Nossa, eu vou, vamos supor, né? Vou fazer uma boa ação hoje. Vou ajudar alguém que esteja precisando. E aí essa pessoa vai ser o canal da providência do Senhor na vida da outra. E assim o Senhor vai costurando as histórias, costurando os acontecimentos, de maneira que quando a gente chegar diante do Senhor face a face no céu, nós vamos ver, nós vamos entender toda essa ação, toda a maravilha que Ele fez. No filme se eu não me engano, do Padre Pio, tem uma cena muito bonita que ele dá esse exemplo, né? Como se fosse um bordado que Deus está fazendo. E aí, como se fosse uma criança, né? Como se a mãe estivesse fazendo um bordado. E a criança, ela olha o bordado de baixo, ela olha aquele bastidor ali, de baixo para cima, e ela vê só um emaranhado de linhas. Ela não consegue discernir o que está sendo feito ali exatamente. Quando a mãe vira esse bordado do lado correto, ela então vê. E é isso que vai acontecer. Quando a gente chegar diante de Deus, nós vamos enxergar a beleza da providência. A beleza de como Ele fez com que tudo levasse ao cumprimento do seu desígnio. E por isso a palavra diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as situações aparentemente ruins podem se converter em graça. Deus pode tirar um bem, até mesmo das situações ruins, para a salvação daqueles que o amam. E isso é maravilhoso. Contemplar a providência de Deus nos
impulsiona a confiança. A confiança que Deus que me criou também é providente na minha vida. É Ele que permite todos os acontecimentos da nossa vida. E isso nos enche de confiança filial. Deus é o nosso Pai, que nos criou, nos deu a vida, mas também cuida de nós. Questão 57. Se Deus é todo-poderoso e providente, por que existe o mal? A essa interrogação, tão dolorosa quanto misteriosa, pode dar resposta somente o conjunto da fé cristã. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal. Ele ilumina o mistério do mal em seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para vencer aquele grande mal moral que é o pecado dos homens e que é a raiz de todos os outros males. Então, gente, aqui, essa é uma pergunta, assim, muito misteriosa sobre por que existe o mal. Em todos os tempos, os homens já se perguntaram sobre isso. Se Deus é todo-poderoso, se Deus é providente, age, por que existe o mal? Então, o compêndio, primeiramente, vem esclarecer: Deus não é a causa do mal. Ele não quer o mal, ele não deseja o mal, ele é todo bondade. Ele é bondade, verdade, beleza. Mas Deus, ele respeita a liberdade. E as suas criaturas podem escolher livremente por não querer estar em comunhão com a bondade, com a verdade, com a beleza de Deus. Elas podem livremente optar por se apartar desse bem. E fora de Deus, não existe nenhum bem. E daí, a origem do mal. E aí, essa origem do mal. O Papa São João Paulo II tem um documento que é maravilhoso. Esse documento aqui, ó. Salvifici Doloris. É uma carta apostólica. O sentido cristão do sofrimento humano. Essa carta apostólica é belíssima. E ela tenta, de alguma maneira, aprofundar esse tema. Porque é um mistério. O sofrimento de um inocente, o sofrimento de uma criança, o mal no mundo. Essa indagação diante da bondade de Deus, do poder de Deus, da providência de Deus, parece um tanto absurda. Mas São João Paulo II ele vai trabalhando de maneira a fazer com que a gente enxergue que o amor é capaz de nos explicar, é capaz de nos dar sentido ao sofrimento. Por que Deus permite que o mal exista, que o mal aconteça, se Ele é todo bondade? Então, é uma pergunta que permeia toda a história. Mas quando a gente olha para a história da salvação como um todo, desde a criação até a encarnação, depois a redenção especialmente, em Cristo, como diz aqui o compêndio, né, ó, ele ilumina o mistério do mal em seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para vencer o grande mal moral que é o pecado. Em Cristo, o mistério do mal, ele é iluminado. Ele é iluminado, ele ganha sentido. Por que Deus permite o mal? A gente vai ver na próxima questão aqui uma coisa muito interessante, questão 58. Por que Deus permite o mal? A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do mesmo mal não tirasse o bem. Deus já realizou isso de modo admirável por ocasião da morte e ressurreição de Cristo, com efeito do maior mal moral, a morte do seu Filho. Ele auferiu os maiores bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. É aquilo que a gente está comentando. Deus só é Deus porque Ele consegue transformar aquilo que é mal num bem. E Ele fez isso de maneira maravilhosa, de maneira esplendorosa na redenção. Na Vigília Pascal, se vocês repararem bem, logo no início, quando entra o Círio Pascal, que está tudo apagado ainda, só com as velas, se entoa um cântico, o Exultet, que é um
cântico pascal e que exalta o mistério da redenção, o mistério da salvação que se deu por meio da cruz. E tem um trechinho do Exultet que se canta assim: ó feliz culpa, dizendo do pecado de Adão, ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor. Essa expressão, olha que coisa à primeira vista estranha, né? Você dizer, ó feliz culpa, ou seja, que bom, como se fosse assim, né? Que legal que aconteceu o pecado de Adão, porque por causa desse pecado, por causa desse mal, realmente, nos veio tão grande redenção, nos veio um Redentor, nos mereceu um Redentor. Então, para expressar que a obra da redenção supera a obra da criação. Aquilo que Deus fez com o que era mal superou em muito, mas em muito, a obra da criação. Elevou a obra da criação. Então, é muito interessante quando a gente olha o sofrimento e o mal nessa perspectiva. O Senhor os permite, sim. O Senhor os permite, porque deles Ele pode manifestar a sua glória, tirando um bem muito maior, como aconteceu no pecado de Adão, no pecado dos nossos primeiros pais. Um mal terrível, o homem se afastou de Deus, o homem virou as costas para Deus na sua liberdade, e Deus então vai ao encontro dele, o resgata, o redime, dá as graças, o convida novamente à comunhão de uma maneira ainda mais profunda. Então, a obra que o Senhor pode fazer diante do mal é maravilhosa. E aí, esse mistério do mal começa a se iluminar, começa a ganhar sentido para nós. Questão 59. Vamos lá. O céu e a terra. O que Deus criou? A Sagrada Escritura diz: Deus criou o céu e a terra. A Igreja, na sua profissão de fé, proclama que Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, de todos os seres espirituais e materiais, ou seja, dos anjos e do mundo visível, e de modo particular do homem. Então, atenção, Deus, a gente proclama no creio, Ele é criador de tudo que existe, das coisas visíveis e invisíveis. Muitas vezes a gente esquece isso, mas existe uma criação visível e uma criação invisível. E ambas são criadas por Deus Todo-Poderoso. A realidade dos anjos, que é invisível, espiritual, e a realidade material, os animais, o universo, as coisas e especialmente o homem. 60. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas puramente espirituais, não corpóreas, invisíveis e imortais, seres pessoais dotados de inteligência e de vontade. Eles, contemplando Deus face a face incessantemente, glorificam-no, servem-no e são seus mensageiros no cumprimento da missão de salvação para todos os homens. Os anjos, gente, a existência dos anjos é uma verdade de fé. Nós cremos, porque tanto a Sagrada Escritura como a tradição, a revelação como um todo, nos assegura da existência dos anjos. Os anjos são criaturas de Deus, puro espírito. Eles não têm corpo. Tanto que, quando a gente vê as representações dos anjos, por exemplo, São Miguel Arcanjo, a gente vê ele representado, muitas vezes vestido como um soldado, com aquelas asas, muitas vezes os anjos representados assim, é só uma forma da gente visualizar um pouco a missão, a ação daquela criatura, daquele ser, porque os anjos não têm corpo, eles não possuem como nós essa parte visível e material, eles são puros espíritos, eles são criados num grau de perfeição muito elevado, muito acima dos homens, na sua perfeição, na sua inteligência, na sua capacidade, porque eles contemplam a Deus face a face.
Eles adoram a Deus a todo momento e eles cooperam no plano de salvação de Deus. Eles cooperam fazendo esse papel de mensageiros, de auxiliadores de Deus no seu plano de salvação. Questão 61. De que modo os anjos estão presentes na vida da igreja? A igreja se une aos anjos para adorar a Deus, invoca a assistência deles e celebra liturgicamente a memória de alguns. Então, tem 3 pontos aí. A igreja se une aos anjos para adorar a Deus. Quando que isso acontece de forma mais, visível? Na Santa Missa. Se vocês separarem, no momento que o padre convoca para a oração do santo, o que ele diz? E agora, junto com todos os anjos e santos, proclamamos a uma só voz, Santo, Santo, Santo. Nesse momento, a igreja que está na terra se une à igreja que está já na glória, que são os anjos e os santos. Então, nesse momento, e também a igreja que padece no purgatório, nesse momento, a igreja inteira, visível e invisível, se une na adoração ao único Deus. Depois, os anjos, a igreja invoca a assistência deles. Por exemplo, na devoção ao anjo da guarda, cada pessoa tem o seu anjo da guarda, o seu anjo que tem como função conduzi-la para a salvação. Dar a essa pessoa boas inspirações, porque os anjos agem na nossa imaginação, dando pra gente boas inspirações. É bem semelhante com aquele desenho que fica um demôniozinho e um anjo, sabe? Aquela coisa de criança. É um pouco assim mesmo que os anjos agem. Eles agem na nossa imaginação, nos dando boas inspirações. Também sendo canais da providência divina, que muitas vezes nos guarda do mal, nos protege, nos inspira a fazer algo ou a não fazer algo em determinada situação. E assim os anjos nos auxiliam. E também, por exemplo, todas as hierarquias celestes, não só os anjos da guarda, mas os arcanjos, as dominações, que tem várias hierarquias, também colaboram, nos assistem de alguma maneira. Por exemplo, tem anjos que são designados para cuidar de territórios. Então, uma cidade tem o seu anjo, um país tem o seu anjo. Tanto que vocês se repararem, na aparição de Nossa Senhora de Fátima, um tempo antes, se não me engano, um ano antes, né? Quem apareceu primeiro aos pastorinhos foi o anjo de Portugal. Eles falaram assim, mas quem é o Senhor? E aí ele falou, eu sou o anjo de Portugal. Ou seja, o anjo que cuida ali daquela nação. Então, os anjos, eles servem a Deus, eles servem ao desígnio de Deus e nos ajudam. E a gente pede a ajuda dos anjos. A igreja pede o auxílio dos anjos. E por fim, ela celebra a memória de alguns. Dia 2 de outubro, a gente tem a festa dos santos anjos, de todos os anjos, anjos da guarda especialmente. E no dia 29 de setembro, nós temos a festa dos 3 santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Antes da reforma litúrgica, cada arcanjo tinha o seu dia próprio. Mas depois da reforma, uniu essas 3 festas numa só. E a gente celebra esses arcanjos, por quê? Porque eles são os arcanjos que são nomeados na Sagrada Escritura. A gente tem Gabriel, que anuncia a Nossa Senhora, também aparece em alguns outros trechos do Antigo Testamento. Nós temos São Rafael, que é aquele que conduz Tobias no desígnio ali da providência divina. Nós temos São Miguel, que aparece também em diversos trechos da Escritura, seja ali em Apocalipse, seja na carta de São Judas, enfim. São Miguel aparece em diversas ocasiões, também agindo ali no desígnio de Deus. Então a igreja, por ter conhecimento do nome, da missão, o nome que expressa a missão desses 3 grandes arcanjos, ela celebra a festa dos arcanjos. Questão agora, vamos falar de uma vez a palavra-chave? A palavra-chave do nosso encontro é providência, tá bom? Providência, a nossa palavra-chave. Questão 62. O que ensina a Sagrada Escritura acerca da criação do mundo visível? Então agora a gente saiu do invisível, que são os anjos, vamos para o visível.
Por meio da narração dos 6 dias da criação, a Sagrada Escritura nos faz conhecer o valor da criação e a sua finalidade de louvor a Deus e de serviço ao homem. Todas as coisas devem a própria existência a Deus, do qual recebe a própria bondade e perfeição, as próprias leis e o próprio lugar no universo. Deus cria as coisas, como a gente já disse, para expressar a sua bondade e sua beleza. Até tem aquele salmo, né, que fala: tudo que vive e respira louve ao Senhor. Cada coisa criada, ela expressa de alguma maneira, ela louva o Senhor de alguma forma. Quando a gente olha para uma flor, uma beleza de uma flor, a gente consegue ver um louvor a Deus. Se a gente estiver com o coração na graça, a gente consegue enxergar que ali há um louvor a Deus, na existência de uma flor, no canto de um pássaro, na perfeição das coisas, nós contemplamos a perfeição do Criador. Só que, na Sagrada Escritura, essa criação, ela é expressa ali no Gênesis, de uma forma bem, assim, ampla, ela é expressa no Gênesis, naquela narração dos 6 dias. Esse texto do Gênesis, ele não pretende ser um relato científico de como aconteceu. Nós sabemos que a criação de todas as coisas não se deu em 6 dias, né? Nesse espaço de tempo como nós consideramos. Mas essa linguagem de Gênesis, ela nos revela o quê? Que tudo deve a sua existência a Deus, que Deus criou tudo com ordem, que Deus criou tudo com propósito. Ele é a origem, é o princípio de toda a criação visível. É isso que quer dizer essa narração dos 6 dias da criação que Gênesis traz, culminando com a criação do homem. A gente vai ver aqui na próxima pergunta. 63. Qual é o lugar do homem na criação? O homem é o cume da criação visível, porquanto é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, gente, ele é chamado de ápice da criação visível. Por quê? Em perfeição, os anjos estão acima de nós. Os anjos são mais perfeitos que os homens. Mas o homem, ele é o cume da criação visível. Por quê? Porque ele une em si essas duas realidades. O homem tem tanto o lado, a parte, digamos assim, que os anjos também têm, que é o espírito, que é a razão, a inteligência, a vontade, quanto a parte material, o corpo, que pertence ao mundo, digamos assim, dos animais, da criação visível ali, dos animais, das criaturas. O homem une, ele é como se fosse esse compilado da criação invisível, porque ele tem alma, coisa que todo o resto da criação visível não tem. Alma alma no sentido de inteligência, vontade, razão, capacidade de entrar em comunhão com Deus. O homem possui, assim como os anjos, e ele também possui uma parte material comum. Se a gente olhar só a parte material, você vai ver, um homem é semelhante a um cachorro, a um macaco, a qualquer animal. Nós temos essa composição também visível da matéria. Então, o homem, ele é, digamos assim, esse ápice. Por quê? Deus criando o homem dessa maneira, ainda designa o homem como sendo a sua imagem e semelhança. O homem, ele é a imagem de Deus, a semelhança de Deus, porque ele pode entrar em comunhão, tanto com a sua alma, tanto com o seu corpo. Isso é muito interessante, porque São João Paulo II, ele aprofunda esse tema de forma brilhante, assim, na teologia do corpo. Ele fez ali durante uns 4 anos, se eu não estou enganada, catequeses semanais sobre esse tema, dizendo que a criação do homem, tanto corpo e alma, que estão, né, totalmente ligados, expressa a imagem de Deus, porque com o corpo e a alma unidos, né, no homem em perfeita harmonia, ele pode entrar em comunhão de amor, e isso é uma imagem da Trindade, é uma imagem desse amor da Trindade. Então, é maravilhoso. Número 64.
Que tipo de ligação existe entre as coisas criadas? Existe entre as criaturas uma interdependência e uma hierarquia queridas por Deus. Ao mesmo tempo, existe uma unidade e solidariedade entre as criaturas, pois todas têm o mesmo Criador. São por Ele amadas e estão ordenadas à sua glória. Respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é, portanto, princípio de sabedoria e fundamento da moral. Isso aqui parece um pouco complicado, né? Mas não é tão complicado, não. Primeiro, ele diz que todas as coisas criadas, elas têm uma interdependência. E isso é muito, muito fácil de se verificar, né? A gente depende uns dos outros. A gente depende, por exemplo, o ser humano, ele depende de outras criaturas para poder realmente viver, né? A gente precisa comer, a gente precisa, enfim, nós estamos numa interdependência. Os anjos que nos auxiliam e a gente precisa também das outras coisas criadas, e todos nós, enquanto criaturas, temos uma mesma origem, daí vem uma unidade das coisas criadas. Agora, um ponto muito interessante que ele traz é que Deus criou tudo numa ordem e numa certa hierarquia, que quando a gente deturpa, a gente fere ali a lei moral. Por exemplo, quando Deus cria as coisas, Ele dota as coisas de certa dignidade. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo? As pessoas confundindo, invertendo alguns valores. Então, por exemplo, você tem uma luta ferrenha para salvar as tartarugas marinhas que estão em perigo de extinção. Ótimo, beleza, nada contra, é criação de Deus, expressão da bondade de Deus, nós temos que lutar pelas tartarugas. Só que em contrapartida, muitas vezes essas mesmas pessoas que defendem as tartarugas ou que defendem outras causas, animais, ou seja lá o que for, elas defendem o aborto. Um ser humano, para elas, não é dotado de dignidade simplesmente porque ele ainda está no ventre da sua mãe. Simplesmente porque ele ainda não nasceu. Isso é uma inversão. É uma inversão na hierarquia, na ordem criada por Deus. A gente verifica isso hoje muito facilmente, né? Pessoas que tratam, muitas vezes, seus pets, não somente com um afeto, com um carinho que são próprios, mas com um afeto desordenado, né? Como se fossem de fato seus filhos. Ou às vezes abrem mão de filhos realmente para ter um cachorrinho. Isso é, aos poucos, a gente invertendo, a gente pervertendo essa ordem, essa hierarquia querida por Deus. Isso é mal, isso é ruim. A gente precisa viver harmonicamente e proporcionalmente nos relacionar com as criaturas de acordo com a sua dignidade, né? Um macaquinho, uma vaquinha nunca vai ter a mesma dignidade de um ser humano, porque ela não possui alma imortal. Ela não é imagem e semelhança de Deus. Ela é uma criatura de Deus. Então, não é que eu vou maltratar a criação, que eu vou, sabe? Que eu vou desprezar, que eu não vou me preocupar com os animais, com a questão ambiental da criação, que hoje está tão difundido, a questão ambiental. Não é isso. Mas eu preciso ter as coisas numa ordem. Eu preciso ter as coisas com clareza. Cada coisa no seu lugar. Para que eu possa ter a lei moral, né, o fundamento da moral bem estabelecido. Né? Tudo é preciso ter essa prudência ao analisar a dignidade das coisas. Né? Cada qual no seu lugar. Questão 65. Que relação há entre a obra da criação e da redenção? A obra da criação culmina na obra ainda maior da redenção. Com efeito, esta dá início à nova criação, na qual tudo encontrará seu pleno sentido e seu cumprimento. Como a gente já citou aqui, isso daria um retiro a gente ficar explorando esse tema. A obra da redenção, ou seja, Cristo veio,
morreu por nós, nos salvou, nos redimiu do pecado. Supera a obra da criação. É ainda maior que a obra da criação. Se a obra da criação, quando Deus cria todas as coisas, cria o homem, a sua imagem, manifesta a bondade e o amor de Deus, a obra da redenção manifesta essa bondade e esse amor de Deus de uma forma muito, ainda mais superabundante. Porque o Senhor não só cria, mas Ele sustenta e Ele salva. E Ele se faz homem, e Ele se rebaixa, digamos assim. Ele não faz conta da sua natureza divina, como diz a Escritura, e se faz homem, e assume a nossa natureza, sem deixar de ser Deus, para nos salvar, por bondade. E é belíssimo, os santos padres, que são aqueles bispos e teólogos primitivos da igreja, eles estudam esse tema da nova criação, que a redenção é como se fosse uma nova criação. Em Adão e Eva foi a primeira criação. Em Cristo e Maria Santíssima, sua mãe, temos uma nova criação. O homem que é novamente, que é recriado, porque o homem renasce na graça. O homem que foi criado e morreu para a vida de Deus pelo pecado, ele é recriado, ele toma uma nova vida, um novo sopro de vida, porque agora ele pode novamente entrar em contato com Deus. Ele pode novamente entrar em comunhão plena com Deus. Então é belíssimo quando os santos padres, eles tomam essa figura de Cristo como o novo Adão e Maria como a nova Eva. E aí eles falam, assim como no jardim, o primeiro Adão e a primeira Eva caem no pecado e trazem a desgraça para o mundo, né? Trazem a desobediência. Também no jardim, né? Ali no Calvário, no madeiro da cruz, na árvore da cruz, o novo Adão, unido perfeitamente à nova Eva, que é a Nossa Senhora, que estava ali de pé junto ao seu filho, vivendo no coração tudo que o Senhor sofria na sua carne, eles, novo Adão e nova Eva, é como se ali na cruz gerassem a nova criação, a nova humanidade, a humanidade redimida. Tanto que se diz que é como se aos pés da cruz Maria estivesse em dores do parto da nova criação, dando a luz a esses filhos de Deus. É maravilhoso isso, é belíssimo, né? O homem novo, aquele homem novo do qual São Paulo fala. O homem que novamente está em contato com a graça de Deus. E de uma forma profundamente íntima. O homem, depois da redenção, quando Cristo morre por nós, nos reconcilia com Deus, envia o Espírito Santo, que vem habitar em nós, ele nos permite entrar numa comunhão com Deus muito profunda. Muito profunda. Se ali na figura do Gênesis, no Éden, o homem caminhava com Deus, é uma figura para dizer essa comunhão, essa amizade com Deus que o homem tinha. Depois da redenção, gente, nós comungamos Deus. Nós recebemos Deus dentro de nós. Nós nos tornamos como Jesus diz, um só com Cristo. Um só com Ele. Pelo batismo nós somos enxertados em Cristo e pela Eucaristia nós comungamos o próprio Deus. Ele vem com a sua presença real habitar em nós. Isso elevou, vocês percebem que a nova criação, ela eleva a realidade da primeira criação. Então, é maravilhoso essa relação da obra da criação com a obra da redenção. É como se a redenção fosse justamente o ápice da criação. Porque ali, depois da redenção, depois desse grande amor de Deus manifestado na redenção, nós temos como que o nosso ápice, a nossa capacidade aumentada, alargada de entrar em comunhão com Deus, que é o desígnio de Deus desde sempre.
que é o motivo dele ter criado todas as coisas, entrar em comunhão, ser tudo em todos. Então, é algo maravilhoso de se contemplar. A obra da criação, unida, né, culminando ali na obra da redenção. A gente depois, mais pra frente, vai estudar mais sobre a obra da redenção, sobre como se deu essa obra da redenção em Cristo. Mas por hoje, esse é o conteúdo aqui do nosso compêndio. E vamos confiar a Nossa Senhora todas essas verdades que nós aprendemos, para que ela possa fazer frutificar o nosso coração a palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.